O método numérico escolhido para resolver o problema foi o método da interpolação. Este método foi um de alguns métodos numéricos que foram introduzidos em salas de aula, e esse método consiste em determinar uma função que assume valores conhecidos em certos pontos. Esta função ela se caracteriza por ser uma função descontínua, como está mostrando no gráfico. E esse método numérico ele possui alguns teoremas, como o teorema de Lagrange, que são formados por polinômios, e também tem a interpolação polinomial de uma função linear, como está mostrando, essa é a fórmula para calcular, e a interpolação polinomial quadrática, que é representada por essa função. E tendo em vista que esse método ele é utilizado para encontrar alguma resposta de uma problemática que você identificou. E a problemática identificada foi a seguinte: no município de Carnaúba dos Dantas, no estado do Rio Grande do Norte, o problema da falta de água preocupa os habitantes, tendo em vista que há mais de 3 anos a comunidade não dispõe de água encanada nas torneiras. Com isso, disponibilizou-se um sistema de distribuição de água através da implantação de chafariz nos bairros da cidade, no qual são estabelecidos horários para essa distribuição. Quais são as variáveis envolvidas nesta situação? As variáveis são o horário e o consumo de litros por minuto. Esse problema, a descrição do problema. A pergunta será respondida com a interpolação. Qual o número aproximado de litros por minuto que foram distribuídos no horário de 11 horas e 20 minutos? A justificativa se dá porque com esse método é feito um gráfico com essas variáveis que estão envolvidas no problema, e ela resultará em uma função descontínua, pois seus pontos são aleatórios, sem uma ordem a seguir. Então aqui segue uma tabela que estão relacionados os horários e o consumo que está relacionado com esses horários, consumo em litros. Da função que modela o problema. Então, no eixo X estão os horários de distribuição de água, e no eixo Y estão os valores, que no caso é o consumo de litros por minuto, que são distribuídos nesse chafariz. Então, aqui a gente utilizou o método de Lagrange em um intervalo correto, que foram pegos os valores de x0, x1 e x2, e foram desenvolvidos os cálculos de acordo com as equações que são estabelecidas por esse método. E aqui a gente identificou um valor, que no caso seria o horário que a gente quer saber, qual foi o consumo nesse horário. No caso, a gente pegou o horário de 11 horas e 20 minutos e encontramos que nesse horário foram distribuídos cerca de 39 litros por minuto. A seguir será passada uma entrevista falando mais sobre um pouco dessa problemática da falta de água. Nós vivemos numa região que é dafoclimática, né, que são regiões características da nossa região, características de seca, de desertificação. E nós, o nordestino, de uma forma geral, não estamos acostumados a vivenciar e conviver com a falta d'água. É uma falha nossa, como população, também é uma falha da classe política. Nós buscamos ações para Carnaúba dos Dantas junto ao Ministério da Integração, via DENOX. Fomos através das associações comunitárias de Carnaúba dos Dantas e buscamos recursos através de projetos que o DENOX disponibilizou para Carnaúba para amenizar a situação de falta d'água que assola a nossa região, especificamente aqui em Carnaúba dos Dantas. São ações de sistemas de abastecimento de água, instalações de catavento, barragens submersas, perfuração de poços. Essas ações elas estão sendo construídas para amenizar a falta d'água que assola o homem do campo, né? Estamos também com uns sistemas de abastecimento de água, são 5 sistemas em Carnaúba dos Dantas, na comunidade Chique-Chique, Tanquinhos, Água Doce, Carnaúba de Baixo e Rajada.
Com essa ação, furamos um poço, cavamos um poço no rio, levamos essa água para uma caixa d'água e dessa caixa d'água a água vai ser distribuída para todas as casas que está no círculo daquele poço, um raio de em média de 2 km ou mais, que vão ser abastecidas com água potável para consumo humano. Essas ações são ações emergenciais, né? São ações emergenciais do DENOX e elas devem ser concluídas até março do próximo ano. Quer dizer, se cada um tiver a boa vontade de fazer sua parte, nós poderemos estar resolvendo, com o uso da tecnologia que está ao nosso favor aí, né? Poderemos estar resolvendo várias situações pela falta d'água em Carnaúba dos Dantas. Não precisa ser político, não precisa ter cargo eletivo ou não, só basta boa vontade. É só você ter a boa vontade de fazer um projeto, de ir atrás, de fazer a diferença, de você como população também consumir água, sua água de casa. Existem várias alternativas aí de consumo d'água para reduzir o gasto elevado de água, que muitas pessoas não têm essa consciência. Mas, para resumir, a ação ela pode ser feita através de um político ou através de qualquer cidadão comum. Basta querer. Diante de tudo isso, a principal solução, obviamente, são as chuvas. Enquanto elas não chegam, são necessários planejamentos que não obriguem a população a passar por momentos de angústia. Carnaúba está precisando de água. A falta da água prejudica muito a nossa cidade. Carnaúba está sofrendo com isso. Poços, reservatórios, educação sobre o consumo, enfim, as soluções são inúmeras. O que falta é pôr em prática.